Boa noite a todos, meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lope Villanueva. Infelizmente, o debate conservador não vai acontecer porque o meu grande amigo Arthur Ritzi, que escreve no Minuto Produtivo e também no blog da Fundação Ludwig Erhard, ele não pôde entrar, teve algum problema, né, técnico e tudo, mas ele me passou alguns textos muito interessantes para a gente meter o pau, meter a porrada nos libertários. Ô, Arthur Ritz, eu te agradeço. Você que sempre me brinda com grandes debates filosóficos no Facebook. Então, agora nós vamos meter a porrada, meter o malho nesses vagabundos. Eu tô vendo aqui dois sites, né, que são desses liberais, libertários e não sei o quê, né? O site do MBL, ou melhor, dos Estudantes pela Liberdade, né? E o pessoal do Instituto Mises Brasil, né? Entendeu? Então, quer dizer, eu estou lendo aqui três textos. Eu estou lendo aqui dois textos aqui, e eu vou escolher um aqui, né, que mostra o quanto essa direita brasileira, além de incompetente, ela é safada, porque, na verdade, essa direita não tem porra nenhuma direita, é apenas a direita da esquerda, não? Ou seja, os liberais, libertários e tudo mais, eles aderem a todas as agendinhas globalistas, agendinhas politicamente corretas, com a diferença de que eles defendem mais liberdade de mercado. Ou seja, você pode fazer suruba, você pode acabar com a família, acabar com a religião, pode acabar com a sociedade como um todo, mas preserva o livre mercado, nem que seja para encher o cu de dinheiro das fundações norte-americanas e europeias que financiam todas essas bostas. Mas vamos lá. Tem aqui, né, um texto chamado Precisamos Falar sobre Adoção Homoparental. Ah, vai pra puta que te pariu, vamos lá. Aí botou aqui. Aí botaram uma citação do Friedrich von Hayek, né? O coitado do Hayek deve estar se remoendo do túmulo aqui, né? Há sempre uma relação inversa entre autoridade governamental e liberdade individual. Oh, é mesmo, né? Tá bom, vamos lá. Opositores da adoção homoparental, quer dizer, não é adoção gay, homossexual, não é homoparental, né? Eles simplesmente, né? Toda aquela agenda que você encontrava no PSOL, no PT, você já encontra nesse esse pessoal do EPL, estudante pau na lata, né? Vamos lá. Opositores da adoção homoparental costumam basear-se apenas em clichês e achismos regados a preconceito e ignorância, desconsiderando uma arma demasiadamente importante, a psicologia. Nossa, como vocês são fodões, né? Quer dizer, a maioria da sociedade, a maioria das civilizações humanas são todas ignorantes, só vocês que são sábios, né? Só porque vocês dão um cu, né? Vamos lá. Isso leva a ideias sem fundamentos, como pode fazer mal à criança, pois ela necessita do pai ou da mãe. Ela irá sofrer com preconceito e o eterno, a criança poderá se tornar homossexual. Sabe o que eu acho mais engraçado de vocês, palhaços, dos estudantes pau na lata? Né? É o seguinte, todo o pensamento estrutural de vocês é muito parecido com o pensamento soviético dos anos 20. Na União Soviética, por exemplo, ocorreu um caso interessante de que o Estado soviético queria abolir a família. E para abolir a família, nós temos que incentivar a liberdade sexual. A liberdade sexual restrita, ou seja, os homens e as mulheres têm que trepar doidado, que nem cachorro louco, né? E se, por definição, né, houvesse algum filho esporádico, né, alguma relação espúria por aí, você tinha duas opções. Ou você recorre ao aborto, né, ou então você pode simplesmente dar as crianças para o Estado adotar. Ou seja, quer dizer, crianças não precisam de pais e de mães, porque existe o Estado para educá-las, né? Segundo essa lógica. Então, para que as mães se liberassem do peso de serem mães, né, das mulheres se liberarem, para que as mulheres se liberassem do peso de serem mães ou de serem donas de casa, né, cuidarem de suas famílias, então pronto, elas podem trepar à vontade e dar para o Estado. Né? O Estado educa, agora o Estado vai ser o pai e a mãe das crianças. Só que aconteceu o seguinte, o Estado soviético era muito incompetente para cumprir esse papel de educar todo mundo. E surgiu um fenômeno nos anos 30 chamado os Besprizónia. Besprizónia quer dizer nada mais do que crianças abandonadas. Então houve milhões de crianças abandonadas por causa dessa política maluca de desestabilização da família. E aqui a lógica não é diferente. A lógica não é diferente. O que talvez seja diferente, propriamente dito, é o método
por assim dizer, de destruição da família. Antes, o Estado soviético tentava ridicularizar o universo familiar, tentava criar formas de delação contra os pais, enfim, fazia de forma violenta a coisa. E mesmo assim a família não conseguiu ser desagregada, porque totalmente, né? Claro que esse tipo de política gerou efeitos psicológicos terríveis na população soviética. Só que ela não foi, o núcleo familiar não foi destruído porque houve uma resistência, né? Houve uma resistência mínima necessária, mas houve uma resistência psicológica, etc. Só que os comunistas, socialistas, tiveram uma grande sacada. A sacada é o seguinte: a família é também um ambiente cultural. Então, para você destruir a família, você tem que também destruir o ambiente cultural que legitima e que justifica a família. E foi isso que aconteceu, dito e feito. O que ocorreu? Nos anos 60, as feministas, em geral, aderiram à ideia de que nós temos que estimular ao máximo a promiscuidade, mas não pela violência, entre aspas, mas sim pela influência cultural, ou seja, alardeando a opressão do macho, alardeando a opressão da família, etc., e fazendo uma propaganda massiva em torno disso. E detalhe, inclusive aderindo a agendas como dos homossexuais, por exemplo. Então, quer dizer, quando o cara fala assim, que a criança não precisa de pai e mãe, eu digo, esse sujeito é um sociopata perverso. Porque esse é o pensamento da União Soviética. Esse é o pensamento de qualquer regime totalitário. Destruir o direito de família. O direito de família não é um capricho criado pela Convenção Social. O direito de família, como já se define, é um direito. É um direito que as crianças têm com relação aos seus pais e o direito com os pais em relação aos filhos. Da feita que nós negamos a importância do pai e da mãe no direito de família, ou a importância dessa relação simbiótica entre mãe, pai e filhos, nós estamos negando uma razão de direito. E por conta disso, nós podemos ter o poder de destruir a família. Será que vocês liberais imbecis não percebem isso? Sabe qual é o problema de vocês liberais? Vocês são voluntaristas. Vocês não são diferentes dos fascistas nesse sentido. Vocês reduzem a sociedade a apenas jogo de acordo de vontades e voluntarismos. E que o Estado, né, a vontade maior do Estado, tem que, né, amenizar as vontades particulares em disputa. Essa é a lógica de vocês. Mas a sociedade não é voluntarista. A sociedade não é formada pelo voluntarismo. A sociedade é uma necessidade humana. Como a família é uma necessidade humana. É por isso que a família natural existe. Porque a partir da relação de um homem e de uma mulher nasce o laço de parentesco. O laço de parentesco entre mãe, entre pai e filhos. Agora, quer dizer, os liberais estão simplesmente aderindo à mesmíssima propaganda totalitária dos comunistas. Porque os comunistas também falavam isso. Nós temos que destruir os laços de parentesco. Nós temos que destruir a noção da mãe e do pai na vida familiar. Nós temos que diluir o conceito da família no âmbito da cultura, no âmbito das relações interpessoais, a tal ponto de você simplesmente inverter o conceito próprio da família. Mas vamos lá. Entre mentes, há estudos que indicam que crianças não sofrem dano algum. A lógica do liberal idiota aí é o seguinte: ele parte do pressuposto de que as crianças não sofrem influências da educação. Ou seja, vamos analisar uma criança, um garoto ou uma garota, que nasce vendo dois homens ou duas mulheres convivendo entre si como modelos de família. Dizer que isso não pode influenciar uma pessoa é subestimar muito a inteligência, né, a nossa inteligência. Claro que vai influenciar. Como também influenciaria, por exemplo, um pai bêbado, uma mãe alcoólatra, como influenciaria, por exemplo, uma criança num puteiro. Claro que influencia. As crianças têm os seus primeiros afetos e as suas primeiras influências a partir dos pais. E da feita que nós mudamos estruturalmente o conceito da família, nós mudamos estruturalmente também a sua definição. E é isso que os libertários, e liberais, libertários, o que seja, e os socialistas estão fazendo. Estão querendo revolucionar de forma subversiva no sentido de diluir o conceito da família. Vejamos. O parlamento sueco, vale dizer, após longa pesquisa, concluiu possível os casais homoafetivos igual preparo para a criação de uma criança ou adolescente, assim como os casais heterossexuais. Vocês libertários são tão filhos da puta que vocês citam basicamente um país que é socialista, como a Suécia. Um país onde a social-democracia domina, controla a nação durante mais de 60 anos, praticamente quase 60 anos, no caso, né? Quase 50, entre 50 e 60 anos, desde os anos 50. Quer dizer, há mais de 60 anos a social-democracia sueca faz um verdadeiro trabalho psicológico de engenharia social e vocês defendem a Suécia como modelo? Ah, entendi. A Suécia não presta quando
quando é aquele estatismo burocrático, onde há altos impostos, etc. Agora, para pregar viadagem, para pegar engenharia social, para pegar conduta socialista em todos os aspectos da cultura, vocês aprovam. Viu como vocês são filhos da puta, vocês liberais? Vocês não valem porra nenhuma. É por isso que os católicos do século XIX mandaram vocês pro paredão de fuzilamento. É por isso que vocês são um bando de chupadores de pica dos socialistas. Vocês nunca foram uma ameaça real contra eles. Vocês aí estão aprovando toda a agendinha cultural do PSOL, toda a agendinha cultural do PT, ideologia de gênero, todas essas porcalhadas que vêm dos países escandinavos, que hoje em dia é o país campeão de estupro, é o país campeão de aborto, de tudo que não presta. Vocês só defendem o que não presta. Vocês são os merdas, vamos ser bem sinceros. Aí, vamos lá. Igualmente, pesquisas realizadas nos Estados Unidos, no qual visava obter informações referentes à existência de psicopatologias e ajustes psicológicos, apontam não haver indícios que diferenciassem pais homossexuais de pais heterossexuais dos homossexuais. Vejam, essas pesquisas, muitas vezes, elas são feitas pelas próprias fundações que defendem essas causas. Então, quer dizer, você percebe que existe uma tentativa sofística de remodelar, né, os nossos próprios juízos de valor. É óbvio naturalmente, que você não vai ser tão burro o suficiente a ponto de acreditar que basicamente uma mudança tão radical na estrutura do universo familiar não tem efeitos psicológicos. Pode ter certeza de uma coisa, tem muita coisa maquiada por aí. Muita coisa maquiada por essas fundações que defendem essas causas espúrias, né? Muita propaganda de desinformação. E, claro, os estudantes pau na lata, os estudantes pela liberdade, né, ficam aderindo a essa agendazinha vagabunda. Vamos lá. Outro estudo, é aquela coisa, né? Outro estudo, fulano de tal, estudos científicos revelam, né? Sempre esse papo furado, né? Eu não vou nem ler isso aqui, nem ler, eu vou só passar por cima. Só vou ver aqui. Vale ressaltar que eventuais dificuldades enfrentadas por um indivíduo adotado por um casal de homossexuais. Vamos fazer uma seguinte observação. Não existe casal homossexual. Casal, nós aplicamos a quem? A sexos opostos. Você tem um homem e uma mulher. Aí você diz que é um casal. Se você está dizendo que existe um casal homossexual, você está afirmando basicamente que alguém faz o papel de homem e outro de mulher, o que é absurdo, né? Existe uma dupla homossexual. Vale ressaltar que as eventuais dificuldades enfrentadas por um indivíduo adotado por um casal de homossexuais muitas vezes são decorrentes de sentimento de rejeição, ausência ou abandono dos pais psicológicos, e não da sexualidade do casal que o adotou. Claro, a culpa são dos pais heterossexuais que abandonaram, né? Quer dizer, os aspectos psicológicos que são igualmente contraditórios pelo fato de você ser adotado por dois homens ou duas mulheres, como também existem já casos de pessoas que já se criou um outro argumento para você definir o que é família. É a suruba, né, do poliamor. A sociedade ocidental é tão decadente nesse aspecto que coloca o amor no plano de uma suruba. Ou seja, na lógica deles, o amor é apenas uma relação afetiva romântica que envolve sexo, em grande parte, né? Envolve apenas os instintos mais fisiológicos, assim, mais primitivos. Né? Quer dizer, amor na cultura da imprensa, na cultura da linguagem desses babacas, é simplesmente o quê? Quer dizer, se você pega uma menina numa noite e passa a noite inteira metendo a pica nela, então para esses caras isso é um amor. Quando pega dois caras com 3 mulheres, 4 cachorros e 2 anões, o que eles vão dizer? Eles vão dizer que isso aí é um poliamor. Ou seja, você coloca o plano da família na mais completa desmoralização, né? Você simplesmente desmoraliza a família, desmoraliza o papel familiar. Você transforma simplesmente a família num caso puramente fortuito. Não existe mais instituição da família. A família é simplesmente uma estrutura arbitrária que pode ser remodelada conforme o capricho das pessoas envolvidas. Ou seja, não existe mais um elemento institucional que você possa definir o que é família dentro dessa lógica. E claro, se você não define a família dentro dessa lógica, o que você faz? Você pulveriza e você enfraquece e você relativiza a família. Ora, vamos ser bem sinceros, sociedades saudáveis, sociedades que têm um certo equilíbrio, são justamente sociedades onde famílias são equilibradas, onde famílias são consistentes, os laços de família são consistentes. Você nunca vai ver consistência no poliamor, que na verdade não é poliamor, é putaria mesmo. Né? Você nunca vai ver consistência numa relação homossexual, porque a relação homossexual, por definição, ela é contrária essencialmente ao próprio direito de família, porque
é um elemento essencial do direito de família que exista uma compatibilidade biológica entre homem e mulher. E veja, uma compatibilidade potencial. Não quer dizer que o fato de alguém se casar, ele vai ter necessariamente filhos, mas existe a potencialidade para que os tenha. Ou seja, existe uma compatibilidade biológica. Ninguém vai dizer que uma mulher são incompatíveis do ponto de vista sexual. Mas nós podemos dizer, agora já podemos dizer com relação a uma dupla homossexual. Ou seja, não há uma equivalência. Não há uma equivalência, a não ser através da concepção liberal que já se arraigou na nossa civilização e na nossa sociedade, de que a sociedade ela pode ser remodelada por contrato, por convenção social, ou então pode ser arbitrariamente remodelada, e claro, as instituições menores também podem ser remodeladas dessa maneira, baseado apenas no aspecto voluntarista. Ou seja, independentemente de ter sido adotado por héteros homossexuais, o trauma de ser desamparado por sua própria família e viver anos e abrigos em períodos de formação de personalidade na primeira infância pode ser motivador de possíveis problemas no futuro. Ou seja, o culpado sempre são os outros, né? Salienta-se que o casamento é um instituto que historicamente transmite status na sociedade, e o Estado intervir proibindo determinados indivíduos de se casarem foi um recurso muito utilizado a fim de atingir determinadas minorias. Liberaloide burro, entenda uma coisa, a reivindicação do casamento gay nunca foi histórica. Ela nunca existiu na história humana. Se ela existiu como um fator de decadência. Eu posso citar, por exemplo, o caso de Nero, que casou com um mancebo lá, capou o cara e disse assim, isso aqui é minha fêmea. Mas só que isso aí já era um sinal de decadência. Não era mais um sinal claro daquele vigor da Roma antiga, da Roma republicana e da Roma até mesmo da época de Augusto. Ou seja, isso é um sinal de decadência. Porque a própria família, por estrutura e do ponto de vista universal, ela implica o envolvimento de um homem e uma mulher para gerar filhos. Sem essa possibilidade, veja, eu estou falando da possibilidade, porque nem todos os casais geram filhos, mas existe essa possibilidade, porque há a compatibilidade natural entre uma e uma mulher. Sem essa compatibilidade, as famílias se extinguem. A geração dos seres humanos se extingue. E o que nós estamos vendo com relação a essa tentativa de relativizar o papel do pai e da mãe? É aquilo que eu estava falando no início do meu vídeo. Ou seja, aquilo que aconteceu na União Soviética. Aquilo que aconteceu em todas as políticas revolucionárias coletivistas. Não é interessante que esses liberais burros, filhos da puta, vigaristas, defendam as mesmas causas do pensamento soviético? Não é muita piada que o estudante pau na lata aí defendem essa merda toda? Vamos lá. Aí olha só a falsa analogia. Por exemplo, são fatos notáveis ao longo da história que, na Roma Antiga, plebeus eram proibidos de se casarem com patrícios até 445 a.C. Há menos de 50 anos, vigoravam leis de miscigenação que proibiam casamentos interraciais nos Estados Unidos. Atualmente, em apenas 22 países do mundo, o casamento de pessoas do mesmo sexo é permitido. Olha só a lógica imbecil desse cara. Ele está comparando uma relação que é própria do direito natural, que é uma relação entre homem e mulher, independentemente de qualquer raça. Ou seja, quando nós falamos de uma arbitrariedade racial, ou seja, a proibição por quesito de raça, ou então uma arbitrariedade do ponto de vista social, que impede, por N razões, né, o casamento entre casais mesmo, casais naturais, quer dizer, você quer equiparar esse tipo de coisa com uma relação homossexual que é antinatural, que é incompatível com a formação familiar, é de uma tal forçação de barra que só mesmo uma mentalidade doentia é capaz de consagrar esse tipo de falsa analogia. Ainda assim, é comum. A gente tem que pegar assim o liberal, né? O liberal tem aquela cara de cu, né? Aquela cara de cu, e diz assim, né? Com aquela cara de ser esclarecido e não sei o quê. Ainda assim, ainda é comum grupos que detêm o comando do Estado utilizarem de sua coerção para mitigar minorias, embora isso venha regredindo paulatinamente, principalmente no Ocidente. No Brasil, já há jurisprudências favoráveis à adoção homoparental, sendo a questão, inclusive, já analisada pelo STJ. Vamos assim, né, já que... Olha só que besteira aqui, o cara citando até um jurista aqui. O direito não deve decidir de que forma a família deverá ser constituída ou quais serão suas motivações juridicamente relevantes, formando-se uma que respeita a dignidade de seus membros, a igualdade nas relações entre eles, a liberdade necessária ao crescimento individual e a prevalência das relações de afeto entre todos, ao operador jurídico resta aplaudir como mero espectador.
Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que a família não é uma relação moral. A família é apenas uma relação afetiva. Mas já que nós estamos analisando a questão da relação afetiva, se a família dependesse de uma mera relação afetiva, bom, acabou o amor, acabou a família. Já pensou se de repente eu chego com meu filho e digo assim, olha filho, eu não gosto mais de você, então você não é mais meu filho. Ou então chega, sei lá, com a minha mulher e diz assim, mulher, não gosto mais de ti, não quero mais ser teu marido. Ou, sei lá, o meu filho chega, eu não gosto mais de você, você não me deu PlayStation, então eu não gosto mais de você como pai. Eu vou ser adotado pelo casal homossexual porque ele me dá PlayStation. Olha, eu vou te dizer uma coisa, um jurista que fala uma merda dessa, a gente tem que pegar todos esses livros de código, doutrina, jurisprudência e enfiar direto no rabo dele, assim, pô! Só que o problema é que ele gosta, esse que é o problema, não tem graça, né? Não tem nem eficácia. Mas vamos lá. Ai, deixa eu... Ah, tá acabando. Graças a Deus tá acabando esse texto. Pensei que ele fosse longo. Como é o nome desse patife? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, não, são 2 patifes. Ana Luísa Dacier e Luan Esperandio. Puta merda, que quanta besteira, meu Deus do céu. Tô vergonha na cara, um bando de moleque punheteiro. Vamos lá. Por fim, os dados de diversos estudos apontam que a criança adotada por um casal homoafetivo sofre dano algum nenhum. Isso não sabemos. Isso não sabemos. Não sabemos mesmo. Isso aí não é verdade, verídico. Mais que isso, há uma questão moral. Pela doutrina liberal, puta que pariu, que merda. Vai lembrar, o casamento é um contrato. Logo, cada indivíduo se casa com quem bem entender, o Estado não deve intervir nisso. Digamos, se de repente, vamos ver aqui, nome desse, a Ana Luísa da Cia começar a se apaixonar pelo cavalo dela. Não sei nem se ela tem um cavalo, não sei nem se ela mora no interior do Brasil. Mas digamos que ela mora no interior do Brasil, sei lá, fosse que nem o presidente Lula, morasse em Guaranhuns, e começasse a se apaixonar homoafetivamente por uma cabrita, digamos assim. Então, dentro dessa lógica, o direito, ele só tem que acompanhar, né? O direito só tem que acompanhar os sentimentos das pessoas. Então, dentro dessas relações sentimentais e dessas relações contratuais, ela podia se casar com um cavalo ou com uma cavala, né? Mas alguém falar assim, não, mas o cavalo não tem direitos civis. Mas aí que tá. O que nós estamos falando aí é puro voluntarismo. Ora, se 2 homens podem se casar, se 3 mulheres, 2 homens e 2 anões podem se casar, junto com o gato e o cachorro, e dizer que são uma família, por que se impediria que o homem se casasse com animais, por exemplo? Ou mesmo um homem se casasse com uma criança? E olha que algumas sociedades, de fato, caso de fato, só que não se consuma sexualmente o ato, consuma quando a pessoa amadurece. Mas digamos que houvesse, de repente, dentro dessas tendências convencionais do contrato, uma relação pedófila que fosse aceita socialmente. Muita gente vai dizer que isso é uma arbitrariedade. Não, não é uma arbitrariedade, já é uma exigência social em alguns países do primeiro mundo. Na Holanda, nos Estados Unidos, na Suécia, por exemplo, existem momentos pedófilos muito bem organizados que exigem o direito de se casar ou então de ter relações sexuais com crianças, afirmando, inclusive, que essas crianças elas têm direitos sexuais. Ora, por que não? Não é isso? Se tudo é uma questão de contrato, né? Se a relação familiar é apenas uma relação contratual, nada impede que essa relação seja diluída. E vejam a maldade, a maledicência que existe na concepção contratualista da família, que é uma concepção a partir de 1789, com a Revolução Francesa. Será que o número de divórcios, o número de separações, o número de crises da nossa família atual, ela de fato não enfraqueceu as nossas famílias? Através da divisão, pelo fato de que nós não compreendemos a família mais como uma unidade orgânica, ou uma unidade em que possamos buscar consolo, mas sim como um mero capricho dos nossos sentimentos, um mero capricho dos nossos, né, das nossas tentações ou coisa parecida. Uma coisa que é admirável na fé católica, e eu sou defensor dela, e embora, infelizmente, eu não seja tão católico como eu deveria ser, é que a Igreja Católica transforma o casamento num matrimônio indissolúvel. Primeiro, porque ele é um sacramento divino. Segundo, porque ela é uma relação orgânica. Um homem e uma mulher que têm filhos, por mais que se separem, nunca separa a ligação que existe entre eles. Nunca essa separação é completa. Ou melhor, essa separação é sempre traumática. Então, quer dizer, quando nós defendemos a unidade da família e nós defendemos uma relação moral que existe, uma referência na família, nós estamos defendendo a sua preservação. E veja, todos esses argumentos aqui que você lê desse site
dos Estudantes pela Liberdade, inclusive do Espírito Santo, que foi inclusive o Arthur Hitz, que é meu amigo, ele é capixaba e me mandou isso aqui, você vê que a noção que eles estão colocando aqui é basicamente aquilo que os soviéticos quiseram fazer e não conseguiram, através do Estado. E vejam só a contradição lógica desses idiotas. Por fim, os dados de diversos estudos apontam blá 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 blá, casal afetivo, blá blá. Bom, deixa para lá. E que casamento é um contrato. Logo, cada indivíduo se casa com quem bem entender e o Estado não deve intervir nisso. O Estado não deve intervir nisso, mas em compensação o Estado tem que reconhecer que família pode ser qualquer coisa que caprichosamente alguém diga que é uma família. Ou seja, quer dizer, eles são contraditórios. Uma hora eles dizem que o Estado não tem que reconhecer coisa alguma, ou melhor, pode se reconhecer qualquer coisa, de acordo com as ilusões caprichosas das partes, né? E por outro lado, o fato do Estado dar anuência a uma prática que não tem nada a ver com o costume da família, implica dizer também que, na prática, isso é uma intervenção brutal do Estado. É uma intervenção brutal do Estado no direito de família, porque ela está, através da legislação, remodelando aquilo que é contrário ao costume e aquilo que é contrário à lei natural. Percebe como o libertário é uma besta quadrada? E depois tem um bando de viadinhos no meu vlog, falando um bocado de merda, querendo me encher a porra do saco, sabe? Falando, não sei o que, porque você faz besteira. Sabe aquela coisa da criança, a criança que papai, sabe aquela criança que você, sei lá, tirou o pirulito, porque o pirulito caiu no chão, aí ela começa a chorar querendo comer o pirulito? É mais ou menos o libertário. O libertário é aquela coisa que fica berrando que nem uma moçoila histérica, né? Que faltou, sei lá, o Rivotril, enfim. Sim, precisamos falar sobre a desestatização do casamento. Ou seja, eles querem que o casamento seja reconhecido legalmente desestatizando. Sabe o que significa isso? A questão da adoção homoparental, quer dizer, a linguagem típica da esquerda cultural, né? Que também é linguagem de liberal também, que é tudo também merda. A questão da adoção homoparental nada mais é do que reflexo da coerção estatal, né? Afinal, quem disse que o Estado sabe cuidar de nossas crianças? Bom, a União Soviética acreditava cuidar das crianças usando esse mesmo programa de vocês. Mas veja, libertário, o que acontece no Brasil muitas vezes é que o liberal ele só lê literatura liberal. O marxista só lê literatura marxista. Sei lá, é basicamente isso, né? Você vê que as facções políticas no Brasil elas são meio burras. E no geral, eles têm uma leitura muito fechada. Então, por exemplo, todos os meus amigos liberais, eles só falam de liberalismo. Mas eles não são capazes de ler, sei lá, uma obra marxista, eles não são capazes de ler uma obra social-democrata, uma obra católica, uma obra... Quer dizer, não há aquele aspecto da cultura geral que forma o indivíduo para que ele tire uma dimensão muito maior daquelas ideologias fetichistas que, de fato, ele já se amarrou, né? É como, por exemplo, o socialista. O socialista só lê literatura socialista, ele não lê outra coisa. Ele não tem conhecimento de sociologia, não tem conhecimento de história, não tem conhecimento de filosofia, não tem conhecimento de porra nenhuma, não tem conhecimento de história das religiões, não tem conhecimento, enfim, ele não tem conhecimento de arte, de música, de nada. Se bestar, o liberal ainda ouve até baile funk. Enfim, é basicamente isso. Meus amigos, eu acho que já está, o tempo já está, né? Quanto tempo já tô? Porra, já uns 30 minutos. Acho que eu já falei o que tinha que falar. Metendo a porrada. Opa, 155 espectadores. Muito obrigado pela audiência, tá? E eu acho que eu termino por aqui, né? Fiquem com Deus, então teremos umas outras oportunidades agora que eu consegui, né? Aprendi a usar o Hangout.